Muito boa tarde, pessoal. Muito boa tarde, bem-vindos a mais um webinar da Software One. Temos aí bastante gente já ao vivo, já na hora, o pessoal acho que colocou lembrete, fez sinal de fumaça, alguma coisa assim, para estar presente e não perder nada. O que você diz, meu amigo Thiago Lima? Boa tarde, meu amigo. Não, Otávio, para mim é uma honra estar aqui com esse pessoal aqui que disponibilizou, né, um tempo aqui para nos ouvir. Desejo uma ótima tarde, uma ótima semana a todos e mais uma vez é um prazer estar aqui ao seu lado, Otávio, para que a gente possa trocar algumas ideias e conversar um pouquinho sobre esse tema tão pertinente, né? Acho que é um tema bem relevante, principalmente agora. Não, em todo momento é relevante, mas no começo do ano é sempre um momento de planejamento, de preparação, e acho que faz bastante sentido a gente se debruçar bastante sobre isso e falar um pouquinho sobre esse tema que é urgente. É isso aí, é isso aí. Vamos se apresentar para o pessoal, Tiaguinho? Você quer começar? E aí, na sequência, eu me Sim. apresento e a gente já começa a descascar o conteúdo aqui, que a gente não vai gastar falando besteira não, tá, gente? Aqui é só coisa legal. Perfeito, perfeito. Então, sendo bem objetivo, para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Lima, sou consultor aqui na Software One, faço parte do time que é focado em Modern Work, né, o Digital Workplace. E a ideia das minhas atividades, normalmente, é tratar sobre temas relacionados ao Copilot, a AI, IA generativa, produtividade e colaboração, e também muito dessa pegada de segurança, né, que é um fator primordial para que a produtividade aconteça de forma correta, né? Então esse é um pouquinho de quem sou eu e com que eu trabalho aqui na Software One. E você, Otávio? E aí, pessoal? Então, Otávio Góes, hoje eu estou aqui no time de pré-vendas da Software One, aqui no time que vai arquitetar soluções e alcançar soluções para os nossos clientes, né? Especialmente no meu caso, pensando em Modern Work, pensando em Copilot, pensando em segurança, pensando ali nas soluções de produtividade do Microsoft 365 especialmente, né? Então a gente vai abordar toda essa questão da adoção do Copilot, né? Eu trabalhei muito tempo junto com o Thiago no time de consultoria, recentemente tendo o privilégio de estar também no time de pré-vendas, mas principalmente nessa adoção segura do Copilot. Isso é um ponto muito relevante, porque aí já conectando com o nosso tema de hoje, é um ponto muito relevante porque a gente tem ouvido muito falar das coisas um pouco desconexas, né? Os clientes vêm para a gente com demandas um pouco desconexas, e a gente vê um pouco nas redes sociais, LinkedIn e tudo mais, as coisas um pouco desconexas. De que forma? E aí coloca seu pensamento também, Thiago. Mas assim, vem cliente para a gente, cara, eu preciso estruturar meu ambiente de segurança. Aí o pessoal está preocupado com tomar ataque, ransomware, está preocupado com MFA, está preocupado com engenharia social, está preocupado com várias coisas a nível de segurança. E isso é excelente. Precisa de fato estar preocupado cada vez mais, né? Aí tem essa demanda. E aí tem o cliente também, um outro cliente, com uma demanda de IA. Não, cara, eu tenho aqui, eu preciso, minha diretoria está cobrando dos meus usuários utilizarem mais inteligência artificial, o Copilot, fazer agentes e tudo mais. Legal. Mas aí, para ambos os casos, quando a gente vai no cliente que tá em busca de IA, a gente começa a falar de segurança, o cliente dá um passo para trás. Ele não quer pensar nisso agora, porque é um mundinho que ele não quer entrar agora. E no cliente que está preocupado com segurança, a gente começa a falar de IA, o cara, não, né, não, eu não quero falar disso agora, eu quero falar de segurança. Mas raramente os clientes vêm para a gente com essa demanda conexa, né, o problema pronto, digamos assim, né. Muitas das vezes a gente tem que ficar garimpando junto com os clientes, a gente tem visto muito isso. Né? Qual é a sua visão aí, Thiago? O que você tem reparado no time de consultoria? Otávio, eu acho que acaba que percebemos situações parecidas, né? Como você disse, normalmente quando você vai conversar junto com o cliente, junto com algumas organizações, esse desafio ele tem sempre sido encontrado, né? E aqui no time de consultoria é bem parecido o que a gente visualiza, principalmente em alguns projetos, em alguns assessments e algumas situações bem práticas relacionadas a essa governança de IA, essa elevação da postura de segurança do ambiente Microsoft, do tenant Microsoft. Eu não queria só ficar aqui muito no papo, eu queria também trazer algumas coisas práticas, né? E aí, Otávio, quando a gente puder, a gente já começa aqui a discutir alguns desses pontos
Mas uma coisa que eu vi em uma pesquisa bem recente que a Microsoft citou, tá? Isso me deixou um pouco reflexivo, e eu acho que até já comentei com você, né, que 70% dos líderes, e aqui eu vou jogar na tela para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Em uma pesquisa feita aqui por um centro de pesquisa aqui, deixa eu só checar a fonte, mas o ICMG, ele trouxe que 70% dos líderes, né, eles relataram que a privacidade e segurança de dados era o principal dos desafios junto à IA generativa nesses próximos anos, tá? A gente está falando aqui de uma pesquisa feita em 2025. Então, vamos olhar e perceber que pelo menos muito mais da metade, né, mais do que 70% dos líderes, eles já pensam e já focam nisso. Eu não sei se aqui nos presentes, né, alguns de vocês já começaram essa jornada, se já estão no meio dessa jornada, se já identificaram desafios, se já começaram também a fechar esses gaps de segurança que porventura foram identificados. Obviamente, cada pessoa, cada empresa, cada organização, cada área de tecnologia vai estar em uma etapa dessa jornada, né, Otávio? Cada um vai, digamos assim, estar em um nível de maturidade. E muitas das vezes, durante esse processo, a gente identifica vários desses pontos que podem ser melhorados, que podem ser resolvidos em um assessment que fazemos em ambientes Microsoft, principalmente aqui em ambiente Microsoft 365, ambiente de Azure, ambiente de identidade. São pontos que são muito comuns de identificarmos possíveis soluções ou melhorias em um processo de assessment de proteção para IA ou proteção geral de segurança mesmo, né, Otávio? O que a gente vê muito é que os clientes, por fazerem os deployments, né, ou as implementações de uma forma desconexa, sem pensar, né, quer fazer o deploy, né, ou quer fazer a implementação, a adoção do Copilot, mas sem pensar em segurança. Estou falando do Copilot porque é um exemplo, mas sem pensar em segurança, a gente acaba esbarrando no quê? No time de infraestrutura, no time de segurança, apagando incêndio. De que forma? Começa a gerar incidente de segurança. Você começa a ter alertas. Por quê? Superexposição de dados. Porque o Copilot é inseguro, porque a Microsoft colocou em produção aí uma aplicação que não é segura. Não, gente. É porque o Copilot, a gente costuma falar, eu e o Thiago, a gente caminha muito juntos aí nos processos de workshop e conversas com clientes. A gente costuma falar que o Copilot ele é simplesmente um super expositor do que você já tem. É simples. Se você tem um dado bem estruturado, ele vai superexpor um dado bem estruturado. Isso é uma resposta muito mais relevante, pensando aqui em qualidade da resposta. Ao mesmo tempo que se você tem um dado não governado, informação não governada, problemas de segurança e tudo mais que você historicamente não tratou, ele vai superexpor seus problemas de segurança. É simples. Tá? E aí, até já gerando um gancho aqui, pessoal, a gente tem o Q&A aqui na nossa live, na nossa transmissão. Deve ter um íconezinho lá em cima escrito PIR ou QIA, que é para você mandar suas perguntas, seus comentários. Coloca aqui no Q&A, porque a gente vai conseguir engajar melhor com vocês. Às vezes vocês têm alguma dúvida muito pontual, a gente está aqui numa visão comercial, numa visão técnica, trazendo nossa perspectiva para vocês. Mas a gente vê exatamente isso acontecendo. Os clientes fazem por conta própria a adoção de um Copilot, de uma outra ferramenta de IA, e começa a ter problema de segurança. Aí começa a área, poxa, eu estou vendo dado que eu não deveria ver. Eu estou, por exemplo, vendo planilha de salários do RH. Eu estou perguntando qual é o salário do meu gestor e eu estou recebendo a resposta. Eu não deveria receber essa resposta. Mas por quê? O Copilot, que é o errado da história, nunca foi. O Copilot nunca foi o errado da história. O pior é que esse tipo de questionamento é muito comum, né, Otávio? Às vezes, quando a gente vai, digamos assim, discutir ou apresentar as capacidades do Copilot e mostrar o quão rápido e quão eficiente ele é nessa questão de pesquisa de informação, né, e também busca de dados dentro do ambiente, muitas vezes surge esse questionamento, tá, mas eu tenho dados pessoais, eu tenho dados confidenciais dentro do SharePoint, dentro de uma pasta aqui dentro do Microsoft 365, no Teams e etc. O Copilot ele vai ler tudo isso? E aí que entra essa questão, né? Tudo isso vai depender de vários fatores. E o ponto que muitas vezes as pessoas pensam que acontece é como se o Copilot ele pudesse ler todos os dados
desrespeitando a hierarquia de permissões do ambiente, né? E não é isso que acontece na prática, né, Otávio? A gente sabe que o Copilot ele acessa de forma personificada. É como se eu, Thiago, não é como se fosse, ele é assim mesmo na prática, né? Eu, Thiago, eu só posso acessar os dados que o meu perfil, o meu usuário do Microsoft 365 tem acesso. O Otávio, a mesma coisa, e nossos colegas de trabalho também a mesma coisa. Mas onde que a gente quer chegar? O Otávio ele falou muito bem de um ponto que é o super compartilhamento, né, como se fosse um oversharing, quando muitas vezes a gente tem sites do SharePoint, equipes do Teams que estão expondo nativamente dados confidenciais ali. E aí que a brincadeira começa a ficar um pouquinho mais difícil, começa a ficar mais complexa, porque muitas vezes a gente de tecnologia não sabe que alguém dentro da nossa organização criou um site e que nesse site está exposto ali arquivos confidenciais, arquivos sensíveis, arquivos financeiros e que toda organização pode ter acesso, mas que agora com o Copilot, uma simples pergunta vai levar o usuário a esse arquivo, né? Vai levar qualquer pessoa a esse arquivo, já que o arquivo está exposto, digamos assim. E é muito comum, porque assim, antes do Copilot, a gente sempre teve ali outras ferramentas, a própria pesquisa unificada do 365, que facilitava muito as buscas de itens, né, dentro do ambiente. Mas, poxa, você tinha que ser muito intencional e fazer uma pesquisa muito assertiva. Então, poxa, buscar por termos como salário, alguma coisa assim, para você chegar eventualmente numa planilha de salários que seja, né? Você tinha que ser muito intencional. Você, né? Eu não sou de RH, eu tô querendo saber qual é o salário do meu gestor. Cara, eu preciso ser muito, muito intencional e tal para eu conseguir encontrar alguma coisa que tinha sido compartilhada de forma indevida comigo, né? Hoje com o Copilot não, o Copilot potencializa as pesquisas. Então, se eu tenho um problema de governança de acessos no meu ambiente, poxa, alguém pode chegar e perguntar simplesmente lá na aba de trabalho do Copilot qual é o salário do meu chefe. Cara, e se essa pessoa tiver acesso a uma planilha com salários, alguma conversa do Teams, algum e-mail trocado, alguma coisa que expõe essa informação, ele vai ter essa resposta. Mas aí o nosso ponto o nosso grande objetivo com esse webinar é como a gente estabelece essa governança, como a gente estabelece essa proteção, não apenas pensando em vazamentos ou problemas de segurança e governança internos, como esse cenário que eu estou falando, né? Um usuário da empresa está perguntando o salário do gestor. Mas como eu previno ataques externos na minha organização? Como eu tenho governança? Como que eu sei que o time de RH está trabalhando informações de RH e o time de compras trabalhando compras e não vice-versa? Porque, né, se eles não estão trabalhando algum dado que não deveria ser trabalhado por alguma questão até regulatória, né? Então a gente tem algumas etapas, né? A gente diz que é um roadmap de implementação, roadmap que é o caminho feliz ali, o caminho ideal, para a gente proteger em camadas o uso da inteligência artificial no nosso ambiente. A gente vai se ater aqui a Copilot, tá, gente? Porque a gente está falando de IA generativa Microsoft. Mas, como imagino que vocês já saibam, se não sabem, vão saber agora, praticamente tudo no mundo Microsoft, tá, é multi-cloud. Então, boa parte do que a gente está mencionando aqui, pessoal, a gente vai estar protegendo a identidade a nível multi-cloud. Então, você tem uma outra IA de outro provedor, a gente vai conseguir gerenciar. Se a gente está falando aqui de governança de dados, multi-cloud, a gente consegue também gerenciar. A gente vai chegar nisso tudo, tá? Mas tudo que a gente vai mencionar aqui vai ser citando o Copilot, mas expandam esse horizonte de pensamento para multi-cloud e multiplataforma, tá? Exato. E a identidade do Entra ID, né, ela é uma identidade que permite essa integração com outras aplicações, com outros aplicativos empresariais, digamos assim. Então, nada impede que essa integração aconteça e que você possa processar, digamos assim, alguns, alguns, alguns dados ou arquivos que estejam vindo de outras plataformas. E aqui a gente fala um pouquinho sobre um tema também que é bem importante de outra pesquisa, né, Otávio, que foi feita, deixa eu só jogar aqui na tela, de outra pesquisa que foi feita também no ano passado, onde fala um pouquinho sobre alguns CTOs que foram entrevistados, né? E mais de 80% deles falaram que a IA generativa impulsionou os investimentos em cibersegurança nas organizações, ou impulsionou ou está impulsionando, né? Isso vai drivar os próximos passos relacionados à
segurança da informação. Aqui a gente pensa em vários fatores, né? Não sei se o Otávio concorda comigo, também não precisa concordar. Eu penso que é muito também uma questão de medo até do que nos aguarda. Não sei se vocês já ouviram falar também em ameaças geradas por inteligência artificial. Então, cada vez mais a gente tem tido problemas, temos tido preocupações relacionadas a novas ameaças, né, que podem ser maximizadas e potencializadas com o uso de outras IAs. No futuro, a gente já pensa também em tecnologias como processadores quânticos também, que vão conseguir quebrar, digamos assim, protocolos de criptografia em pouquíssimo tempo. Mas, por isso, e aí, na minha visão, a gente tem cada vez pensado mais em proteção, em aumentar a nossa capacidade de manter o nosso ambiente seguro. E, infelizmente ou felizmente, isso é a nossa jornada atual. Conforme a produtividade cresce, conforme a IA também avança, a capacidade dessas ferramentas ela melhora, a gente também tem que elevar no mesmo nível ou até mais a nossa postura de segurança, né? Tem uma jornada que é exatamente trilhada sobre esse tema, né, Otávio, que é a postura de segurança do ambiente Microsoft. Mas, desculpa, não sei se você queria complementar aqui algum ponto antes da gente entrar nessas questões de postura de segurança dessa jornada, fica à vontade, tá? Então é isso, e acho que a primeira coisa é a gente saber o nosso estado atual, né? Muitas das vezes a gente sabe um pouco abstrato, eu tenho um problema e tal, mas, poxa, como? Como é que eu aterrizo isso em números? Como é que eu aterrizo isso eventualmente numa questão regulatória, né? Para saber o quão meu percentual de atingimento de uma LGPD, por exemplo, ou alguma coisa nesse sentido, né? E as ferramentas Microsoft elas vão nos apoiando em toda essa camada, né? Vai a nível de proteção de identidade, a nível de proteção de dispositivo, a nível de proteção de dados, e a gente vai caminhando, né? Em toda essa jornada, tá? Não sei se alguém aqui teve algum problema quanto à gestão de identidades e inteligência artificial, podem colocar aqui também no chat, no Q&A, se for o caso, né? Mas como eu falei, é a abordagem em camadas daquilo que a gente está aquilo que a gente está trabalhando. É exatamente isso que o Thiago trouxe aqui, né? Que está no compartilhamento de tela. Aqui, basicamente, a gente está colocando os 5 principais pilares que a gente está falando ali de aplicar o Zero Trust em cima do nosso ambiente de Copilot, tá? Do nosso ambiente de inteligência artificial, tá? Aqui, vamos lá. Tópico 1, aqui à esquerda. Acesso seguro ao Copilot, tá? Por quê? A gente está falando isso, quando a gente fala isso, a gente está falando de gestão de identidade e acesso. A gente está falando de gestão de permissões. A gente está falando de RBAC. A gente está falando de permissionamento de SharePoint. A gente está falando de permissionamento de aplicação, identidades gerenciadas, né? Quem nunca, né? Mó preguiça de dar, pô, vai entrar um cara novo aí no time de compras, eu tenho que ficar dando permissão em site por site, o cara tem que ter leitura no site 1, 2 e 3, tem que ter escrita no site 4, 5, 6. Nossa, que saco ficar dando esse monte de permissão. Aí você vai lá e dá uma permissão de owner em tudo para ele. Tá bom, não vai fazer nada não. Será que não vai fazer nada? Né? Então, a gente tem o Entra ID que nos apoia tanto na camada manual de gestão de identidade e acesso, então, poxa, com gestão de permissão em grupo, com RBAC, toda a camada de governança e tudo mais, mas a gente também traz para o jogo algumas camadas mais avançadas, por exemplo, o Entra ID Identity Governance, que aí a gente já vai começar a integrar com, eventualmente, o nosso sistema de RH, Workday, por exemplo. Então, você teve uma movimentação de um colaborador, teve uma entrada de um colaborador, eu vou começar a atribuir pacotes de acesso para esse colaborador de forma automatizada. Então, se esse cara atingir determinados critérios, então, por exemplo, o Thiago está acessando aqui com a gente a governança de identidade, né? Se ele atingir determinados critérios, então, poxa, se ele é do RH e ele tem uma determinada propriedade no usuário dele, um determinado atributo preenchido, então, ele é do RH e é do Rio de Janeiro. Então, ele tem que ter acesso aos grupos A, B, C e D e acesso às aplicações 1, 2 e 3.
Se esse cara se movimentar do RH do Rio de Janeiro para o RH Brasil, eventualmente, esse cara vai deixar de ter acesso a essas aplicações, a esses grupos, e passa a ter acesso a outras aplicações e grupos. Isso é automático com a Identity Governance. Você, obviamente, tem todo um trabalho de mapeamento dessas permissões que precisa ser feito e tudo mais, mas isso é automatizado. Basta o RH movimentar o cara. Sair de RH Rio para RH Brasil, as permissões do cara mudam automaticamente. Sim, Isso é a sim. camada do Identity Governance apoiando a gente. Sabe uma coisa que eu gosto muito também do Identity Governance, Otávio? É a facilidade também de automatizar alguns processos que muitas vezes a gente acaba deixando passar, tá? Eu me incluo nisso porque também já administrei ambientes internamente e sei que isso também é um desafio, né? E aí, como você bem mencionou, o Tiago, ele, digamos assim, ele hoje, ele está cuidando de uma ferramenta, de um ambiente, e hoje ele tem acesso administrativo àqueles recursos no Azure, aqueles recursos no M365. O mais legal do Identity Governance é que você tem a revisão de acesso, né? E nessa revisão de acesso, você consegue fazer processos em que, de forma cíclica, né, você possa poder ficar revisando automaticamente, e aí, sem intervenção humana, você define a regrinha e ele vai ficar fazendo essas revisões se aqueles administradores ainda precisam do acesso àquele pacote de recursos, digamos assim. Então, como você mencionou, Otávio, digamos que eu faço parte da área de tecnologia aqui do Rio de Janeiro. E aí me mudei para São Paulo, ou agora eu estou administrando outra região, ou mudei de área. Eu era da parte de infra e agora eu fui para a área de data, para a área de análise de dados. Eu preciso ainda ter acesso a esses recursos, a essas informações? Possivelmente sim ou não. Então, tudo isso vai depender. Então, essas revisões de acesso permitem que criemos essas capacidades de revisar periodicamente esses recursos. E um outro ponto que também essas revisões de acesso nos ajudam é com o fluxo de vida dos nossos usuários. Por exemplo, muitas vezes você precisa que, por algum contrato pontual, algum contrato específico, que aquele contratado ele tenha acesso temporário administrativo para um projeto, para uma migração, para uma atividade. Então, isso pode ser parametrizado. A validade do administrador que eu estou passando para o Otávio agora tem 6 meses, que é o tempo de previsão do nosso projeto. Então, acaba que, mesmo que eu esqueça, daqui a 6 meses, daqui a um ano, o usuário administrador do Otávio não vai mais ser administrador, porque baseado no nosso ciclo de vida de recursos administrativos, ele já não vai ter mais essa permissão, digamos assim, de administrador, tá? Então, é um recurso que ajuda o administrador, ajuda a governança do próprio ambiente a ser tratada de forma mais fácil, né? Eu consigo ter a proteção de que, ciclicamente, essas verificações serão feitas de forma periódica e, se por algum motivo alguém que cuida disso aqui esqueceu, tudo bem. O próprio ambiente nos ajuda com base nessas rotinas. E vou fazer uma pergunta para você, Thiago. Aqui uma pergunta para provocar mesmo. Manda A lá, gente manda já lá. trabalhou em projetos junto várias vezes. Quantas vezes a gente terminou um projeto, fez ali todo o offboarding do projeto, tudo bonitinho, tudo entregue. 6 meses depois a gente ainda tinha acesso administrativo no ambiente. O cliente não removeu. É, Quantas vezes? Quantas vezes? infelizmente acontece. E o que é que normalmente no nosso papel a gente acabava fazendo, né, Otávio? Tenho certeza que você lembra disso. A gente acabava pedindo para o cliente, olha, pode remover as funções administrativas do nosso usuário, pode remover mesmo a nossa conta, porque agora a gente não precisa mais, quando o projeto realmente era entregue. Porque pensa, eu tenho uma conta que tem, sei lá, administrador global, que está lá, abandonada, e que pode ser uma brecha de segurança. Infelizmente, isso pode acontecer até com as nossas contas, caso elas estejam desprotegidas. Obviamente, se a gente está ali tratando de políticas, se eu tenho toda uma governança e controle do meu ambiente, a gente aplica políticas de acesso condicional, a gente exige duplo fator de autenticação, a gente exige critérios de segurança elevado, como, por exemplo, acessar de uma máquina que está no Entra ID, acessar de uma máquina registrada no Intune. A gente começa a elevar a postura de segurança desse acesso administrativo, mas, obviamente, nem todo ambiente que a gente acessa talvez tenha esses critérios. Então, quanto menos tempo essa conta administrativa existir, melhor.
E a gente conecta isso que você falou, né, com o segundo tópico, né, da apresentação que a gente estava trazendo ali para o público, né, o tópico de mitigar risco a nível de dispositivo, né, e proteger os dados a nível de aplicação. Por que a gente está falando isso? Porque, legal, a gente está administrando identidade e tudo mais, mas o Thiago mencionou, poxa, eu posso ter uma política de acesso condicional que vai me permitir acessar determinado recurso só se eu tiver de um dispositivo que está feito o join, por exemplo, no Entra ID, que ele está no Entra ID, ou ainda mais, que ele esteja em conformidade. Como assim em conformidade? Como é que eu aplico essas políticas de conformidade? Não, poxa, meu parque aqui ele só tem o Windows 11 de uma determinada build para frente. Deveria ser, pelo menos, né? Eu distribuí o update aqui numa determinada build para frente. Legal, então, cara, eu posso exigir que o cara só vai conseguir logar no Copilot ou no recurso específico, né? E quem vai gerenciar isso é o Entra ID, mas associado ao Intune e toda a parte de gestão de dispositivos, né? Que o cara só vai conseguir acessar esse recurso uma vez que o dispositivo esteja em conformidade. Aí eu posso exigir, por exemplo, olha, a máquina tem que estar atualizada, eu tenho que ter, eventualmente, um antivírus instalado, Antivírus, sim, sim. preciso ter um BitLocker habilitado, eu preciso que seja, eu preciso estar acessando a partir de uma plataforma, isso, navegador, aplicação instalada, né, tudo mais, às vezes meu dispositivo móvel, né, poxa, eu só posso acessar essa aplicação através de dispositivos iOS, porque no meu parte do meu ambiente aqui eu não tenho dispositivos Android. Poxa, se tentar fazer um acesso via dispositivo Android, eu já vou barrar de cara. Eu não preciso ficar me preocupando. Será que é? Não. Eu já barro de cara. Porque meu ambiente, ele é eventualmente composto só por Windows 11 e iOS, por exemplo. Ou só do Brasil, acessos baseados em localização. Então, a gente começa a estabelecer esse nível de profundidade. A gente já gerenciou o meu usuário na ponta, estabelecemos algumas políticas a nível de MFA, a nível de controle de acesso, eventualmente automatizamos ali os controles de permissão, RBAC, etc. Legal, ótimo. Então, validamos a identidade, está tudo certo. Mas será que ele está utilizando um dispositivo em conformidade, um dispositivo seguro? Como que eu governo e controlo esse dispositivo? Né? Quando a gente fala de Intune, muitas das vezes a gente pensa só na parte de gestão ali, distribuir um aplicativo, instalar alguma coisa, botar o wallpaper ali, né, o plano de fundo na máquina. Sim, sim. Isso é muito legal. Mas muito além disso a gente eventualmente exigir que o acesso esteja partindo de uma subrede específica. E a gente entrega a VPN que vai fazer a conexão com essa subrede via Intune, um ZTNA, por exemplo. A gente consegue entregar as políticas de segurança, né, através do Intune. A gente tem a Endpoint Protection, a gente tem os perfis de configuração do Intune que entregam esse nível de política para a gente através da nuvem. Né? E até mesmo, só complementando antes do Thiago falar, Claro, claro. até mesmo como eu automatizo esse processo e como eu garanto esse nível de conformidade, por exemplo, numa empresa que tem parte dos seus colaboradores em home office. Como é que eu entrego isso? Como é que eu otimizo esse processo? Não só pensando em segurança, mas como eu otimizo esse processo. Eu trabalhei numa empresa, e acho que isso aqui não deve ser exceção, com certeza não é exceção, mas que tinha um time específico para aplicar imagem em máquina. O colaborador era contratado para trabalhar home office. Quando eu entrei, eu fui contratado. Acho que o Otávio caiu. Eu acho que o Otávio caiu mesmo. Então, vou continuar aqui, tá, pessoal? E quando o Otávio voltar, mas aqui seguindo com a mesma linha de raciocínio dele, para a gente não perder pra gente não perder o mesmo fio, né? Sobre esse tema especificamente, onde ele estava falando sobre a proteção de identidade, né? E também sobre a proteção sobre os dispositivos, um ponto que é muito importante, e aqui realmente complementando sobre o que ele acabava de falar. Um dos desafios de aplicar essa proteção e que a gente muitas vezes pensa tá, Tiago, a gente vai aplicar essa proteção que vocês estão falando, né? Só vai acessar a partir de uma máquina Windows 11, de uma máquina que tenha, digamos assim, um antivírus instalado, que esteja em conformidade. Mas como que a gente gerencia isso, né? Não é mágica, obviamente, mas dentro do próprio portal do Microsoft, a gente tem a parte do Intune, onde é possível, onde a gente consegue lá dentro criar critérios de conformidade.
E é com base nesses critérios que a gente define quem pode e quem não pode acessar. Então, por exemplo, Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é a produção. Acredito que os nossos dois participantes, eles tiveram alguma queda. A gente já está resolvendo, pedindo só um instantezinho, tudo bem? A gente já continua esse papo que está super interessante. voltei aqui, pessoal. Pô, pessoal, estou aqui de volta. Deixa eu só voltar a compartilhar a tela. Peço perdão pelo contratempo, mas acho que tivemos um apagão geral, tá? O Otávio está no Rio de Janeiro, só para localizar vocês. E ele caiu energia lá, e eu estou em Recife, Pernambuco, e também caiu energia aqui. Vamos de volta? E Otávio, tá por aí? Vamos ver. Foi só um tropeço. Foi só um tropeço e um pequeno tombo. Simultaneamente caiu energia aqui também, sabia? Oxe. Bem Mas estranho, vamos lá. E a gente tá em regiões bem distintas. É bem longe. Mas Mas vamos lá, né? só complementando, né? Eu acho que caiu no momento que eu estava falando ali do Autopilot, né? Então eu fui contratado Isso. numa época para trabalhar home office numa empresa. E do meu processo de onboarding, eu tinha que ir pessoalmente na empresa. Passei a manhã toda lá, sentado num banco, esperando o time fazer a passagem de imagem na minha máquina. E aí eu tinha que ir lá logar, porque eu tinha que conectar na rede corporativa para criar meu perfil, autenticar nas coisas e tudo mais. Eu logava, esperava, né, chegar todos os meus acessos e tudo mais. Aí sim, eu pegava a máquina, botava embaixo do, né, fechava, botava embaixo do braço e ia para casa. Que sentido isso faz? Que custo a empresa teve? Multiplica isso por 200 colaboradores. Que custo a empresa teve para levar a pessoa lá, deixar a pessoa uma inteira parada, volta para casa e, poxa, eventualmente um assalto, alguma coisa no meio do caminho. Por que não pegar essa máquina e já entregar direto para o colaborador pronta? Então o Intune me apoia nisso com o Autopilot também. Então eu já entrego a máquina para o colaborador pronta, com todos os perfis de segurança, todos os acessos, aplicações instaladas e tudo mais, né?
Esse é o segundo nível da camada de proteção que a gente está mencionando. Mas como a gente gerencia também os dispositivos pessoais? Porque eu preciso permitir, às vezes, que o meu colaborador com um dispositivo pessoal, um dispositivo móvel e tudo mais, ele tenha acesso aos meus recursos corporativos. Eventualmente, um vendedor que trabalha ali né, no front de vendas ali e tudo mais, precisa estar com o dispositivo móvel ali. E aí o cara precisa estar acessando os recursos corporativos, eventualmente falando com o Copilot, falando com os agentes, né? Se a companhia criar um agente e tudo mais, né? É o Intune que vai administrar isso. Seja um dispositivo iOS, seja um dispositivo Android, né? Poxa, o pessoal, às vezes você tem uma pessoa que é PJ no seu time, na sua força de vendas, eventualmente, um cara que está bem distante ali, né, dos escritórios, o cara pode utilizar o dispositivo pessoal dele para acessar alguns recursos. E aí você pode sim disponibilizar, olha, pode sim acessar o Copilot, acessar meus agentes e tudo mais, mas você vai ter que passar por alguns critérios aqui de segurança. Então, eu vou precisar exigir, por exemplo, um PIN de autenticação para acessar o recurso, eu vou exigir que o seu dispositivo tenha a criptografia de disco habilitada e tudo mais. E tudo isso que a gente está mencionando aqui é onde a gente está navegando aqui no portal. Então, por exemplo, a gente tem uma política de conformidade aqui que checa se tem o BitLocker habilitado, criptografia de disco habilitado. Então, o Intune está checando isso. Se tem habilitado, legal. Então, ele vai ficar em conformidade. Não tem, aí ele sai de conformidade, logo, associado ao Enter ID, a gente começa a bloquear acesso. Então, vamos aterrissar isso para o Copilot. A gente está falando isso um pouco, né, a nível de acesso no geral, mas vamos aterrissar isso para o Copilot. Gente, a gente acabou de mencionar que o Copilot tem acesso aos dados do SharePoint, por exemplo. Tem acesso aos seus e-mails, tem acesso às reuniões do Teams, etc. Resumindo, ele tem acesso aos dados corporativos, aos dados sensíveis da organização. Se um usuário está utilizando um dispositivo não protegido, vulnerável, para acessar o Copilot, para acessar os dados organizacionais, naturalmente os seus dados estão trafegando numa via insegura. Então, por isso que a gente está falando de proteção em camadas. Autenticação do usuário, depois a proteção e gestão e conformidade do dispositivo, né? Seja um dispositivo corporativo ou um dispositivo pessoal, que a gente vai proteger as aplicações ali no nível de um dispositivo BYOD, né? Bring Your Own Device, né? Até mesmo uma quarta camada, a proteção do dado. E aqui a gente traz uma outra ferramenta para o jogo, que é o Microsoft Purview. O Microsoft Purview vai nos apoiar, como eu falei para vocês, pessoal, tudo isso que eu mencionei é multi-cloud, multiplataforma, a gente não está pensando somente em ambiente Microsoft, mas especialmente o Purview, eu consigo ter governança dos meus dados multiplataforma. Eu posso ter um data lake hospedado em outra cloud, não tem problema. Eu vou fazer essa ingestão dentro do Purview e ter toda a visão de governança, aplicar RLS, se for o caso, aplicar várias coisas dentro dos meus bancos de dados e governar com o Purview. E aí o meu usuário, ele vai ter acesso somente ao que ele deve ter acesso. Seja um banco de dados estruturado, não estruturado, seja um SharePoint, seja um servidor de arquivos, seja o que for. Eu consigo proteger a nível de plataforma, eu consigo proteger a nível de dado, o que é muito mais importante. Poxa, se aquela coluna da linha 67 do meu banco de dados tem um dado de CNPJ, de CPF, de número de cartão de crédito, cara, e eventualmente, se for identificada essa informação, o Copilot não pode responder sobre essa informação. Eu consigo estabelecer esses níveis, esses critérios de permissão, esses critérios de segurança no meu ambiente. Tá? Acho que o Thiago quer mostrar um pouco mais do Purview, das capacidades aqui para a gente. Eu queria te fazer uma pergunta já pertinente a esse tema, Otávio. Bora. Para você aí, numa jornada de uso do Purview, né? Por qual recurso você começaria dentro do Microsoft Purview, caso você começasse uma jornada ou fosse recomendar aqui para alguns dos participantes que estão aqui na nossa sessão? Eu já imagino qual seja, mas queria ouvir tua opinião. Excelente. Assim, sem dúvidas, a gente precisa, para governar, a gente precisa saber o que governar. O que eu tenho? A primeira coisa é saber o que você tem. Eu já falei com milhares de clientes que a primeira coisa é, eu pergunto, cliente, você tem dado sensível rodando por aí, CNPJ, número de cartão de crédito? Quais são as áreas que trafegam esse tipo de dados? Eu, cara, olha, eu sei que eu tenho.
Mas por onde está passando, aonde que Onde tá, se está tá? no SharePoint, no e-mail, se está no Teams, se está... Quem envia, quem acessa, né? Não sei, ninguém sabe de nada. Essa é a grande verdade. Então, para eu conseguir proteger e governar, a primeira coisa é eu saber o que acontece. E como que a gente sabe? Como que a gente descobre? Dentro do Purview, a gente tem algumas capacidades que nos apoiam, né? Uma delas é, de fato, a rotulação de proteções com o MIP, Microsoft Information Protection, onde eu vou ter lá, por exemplo, um arquivo, um site do SharePoint, etc., um e-mail, né, rotulado. Olha, isso aqui é interno, isso aqui é confidencial, isso aqui é uma informação pública, isso aqui é um dado sensível pessoal, né? Eu vou ter, como o Thiago acabou de mencionar ali, o explorador de conteúdo, né, onde ele vai fazer uma varredura dentro do meu ambiente, a segunda opção ali, Thiaguinho, é explorador de conteúdo clássico, onde ele vai fazer uma varredura no meu ambiente e vai conseguir enxergar, olha, eu tenho o site do SharePoint aqui, A, B, C e D, que eu identifico informação de CPF ali dentro, por exemplo, de número de cartão, é isso que está mencionando aqui. Vê que à esquerda, a gente tem o Sensitive Information Type, os tipos de informações sensíveis, que a própria Microsoft já deixa pré-cadastrado ali para gente, onde eu tenho várias coisas, e se o Thiago for descendo aí, a gente tem informações, por exemplo, de CPF, dados financeiros do Brasil. Acho que se colocar Brasil aí, a gente acha algumas coisas. Endereço físico, tem número de cartão de crédito também, se a gente se digitar, a gente acha credit card. Coisas assim, a gente consegue identificar. Então, a gente pega e sabe, poxa, eu tenho número de cartão de crédito, eu tenho um CPF, eu tenho determinado dado em quais workloads? Dentro do Exchange, dentro do OneDrive, do SharePoint, do Teams, até mesmo do Copilot. E aí eu começo a fazer esse rastreio. E eu associo esse explorador de conteúdos com a minha rotulação de dados. Então, poxa, se eu tenho um dado de CPF dentro do Teams, esse dado é um dado confidencial. Então, poxa, eu começo a criar os meus rótulos, né, de proteção e aplicar sobre esses conteúdos. A gente tem as políticas de rotulagem automática, onde, poxa, identifiquei um tipo de informação sensível, eu aplico automaticamente esse rótulo. Óbvio, isso no momento zero não vai mudar em nada a minha vida, porque eu continuo sem saber o dado. Eu não sei onde é que está. O que importa é, no momento zero, eu aplicar a política e daqui a pouco, daqui a uma semana, 2 ou um mês, eu volto e eu puxo toda a parte de relatórios do meu ambiente do Purview, eu consigo enxergar. Olha, eu tenho esse tipo de dado nesse workload. E aí eu começo a rastrear. E eu começo a saber também, aí a gente conecta com outra coisa, acho que você vai falar disso daqui a pouco, Thiago, que é a parte de proteção, de postura de segurança para a inteligência artificial. Onde eu consigo saber que numa interação de um usuário tal, com o Copilot, ou com o Gemini, ou com o ChatGPT, ou com qualquer outra ferramenta de IA, em determinado dia, com determinado prompt, ele mencionou um arquivo confidencial naquele prompt. Poxa, será que faz sentido? Será que a minha política, minha governança corporativa permite que o usuário carregue um dado confidencial no Copilot ou em outra IA? Então eu estabeleço essas camadas. Mas a gente vai aprofundando a conversa aqui. Acho que eu estou pulando um pouco de etapas, porque o Thiago quer brincar um pouquinho. Não tá não. Sobre esse tema, eu já imaginava que você ia falar sobre essa classificação, porque realmente não dá para a gente proteger o que eu não classifiquei. Como que eu vou dizer que eu quero proteger um dado sensível se a gente não sabe o que é sensível no teu ambiente? E para cada um de vocês, um dado sensível pode ser diferente, né, Otávio? Eu posso ter um cliente que realmente um dado financeiro, um dado que fala sobre, por exemplo, o balanço financeiro de 2025 é um dado que não pode ser compartilhado, é um dado sensível. Já para outras empresas, isso é um dado público, porque ela tem que divulgar para acionistas, para investidores, isso na internet. Então, perceba que para cada pessoa, para cada cliente, a gente pode ter características de rótulos diferentes, né? Isso aqui pode ser criado e você pode ter os seus critérios, seja para classificar automaticamente ou manualmente. Mas sem isso, a gente já não consegue dizer para o Copilot o que ele vai proteger. Então, poxa, se eu quero que o Copilot não processe dados que são altamente confidenciais ou simplesmente confidenciais, como que eu vou dizer isso para ele se eu não classifico? Para ele, todo dado é um dado normal. Todo dado é um texto, todo documento é um documento normal, sem classificação. Isso é primícia, tá? A gente não recomenda partir sem que você consiga classificar e identificar as informações que estão dentro do ambiente. E como o Otávio bem citou, aqui dentro do Purview,
a gente tem uma solução, né, uma jornada que a Microsoft já nos traz e facilita muito essa elevação da postura de segurança, que é o DSPM for AI, e tem apenas o DSPM. Antigamente, a gente usava o DSPM for AI, que era o que a Microsoft fornecia. Eu digo antigamente, parece que faz 10 anos, né, Otávio? Mas não, Semana passada. semana passada ou um ano atrás. E aqui a Microsoft já nos dava e nos dá, continua nos dando ainda, esse roteiro. E você vê que é um roteiro super tranquilo de seguir, tá? A gente aqui na Software já está muito acostumado a, digamos assim, desenhar junto com os clientes, a fazer junto com os clientes esse roteiro, mas vocês que têm acesso ao Purview, você que é um administrador, você que tem o Purview dentro do seu licenciamento, tá? Você não pode perder tempo e deixar isso aqui esquecido. Por quê? Ele já nos dá o roteiro que devemos seguir ou que é recomendado. A Microsoft até classifica como obrigatório, tá? Essa jornada para que você inicie ativando a auditoria do Purview, depois habilitando a extensão do Purview para navegador. E aí, por que disso, né? Às vezes a gente pensa, tá, mas pode fugir dados pelo meu navegador? Sem dúvida. Aqui, imagine que vocês entendem que, por exemplo, o Gemini, ele não deve ser usado na organização para processar dados da empresa. Como que a gente controla isso? Como que a gente sabe, né, Otávio, que eu não quero que o Gemini use esses dados? Se a gente não tem controle sobre o Gemini. Das duas, uma. Ou você vai bloquear o Gemini para que ninguém acesse, que acaba sendo muito radical, né, se eu pudesse falar assim dessa maneira, você bloquear o acesso a uma ferramenta que pode ser usada de forma natural por outros usuários, pelos usuários que têm interesse em testar o produto. Mas se vocês não querem que o usuário use aquele produto com os dados da sua empresa, a gente classificando esses dados pode auditar e controlar o que pode ser carregado no Gemini. Isso através de políticas de controle atribuídas no Purview, através de regras de DLP que nós temos aqui também. Então, dentro do Purview, nós temos políticas de proteção contra vazamento, contra perda de dados. Então, lá dentro, a gente pode criar políticas que, baseadas nos critérios que a gente definiu aqui, que a gente vai definir aqui, eu posso impedir que uma pessoa, por exemplo, carregue dados no ChatGPT, no Gemini, ou até mesmo que o próprio Copilot também seja impedido de processar dados sensíveis, caso você não queira que o Copilot processe. Apenas mais um ponto só, Otávio, para eu deixar passar a palavra para você, porque se deixar também, a gente segue aqui até altas horas. O Copilot também, vocês sabem que ele gera novos arquivos, né? Então, se a gente for lá pedir para o Copilot gerar uma apresentação no PowerPoint, se a gente pedir para o Copilot fazer um documento em Word, um documento, um arquivo no Excel, a gente pode usar outros arquivos como referência. E aqui eu acho que vocês já estão cansados de saber como isso funciona, né? Eu posso pedir para o Copilot gerar uma apresentação com base nesse meu arquivo. Mas vocês já pensaram que se esse arquivo for confidencial, o que o Copilot vai fazer com isso? Das duas, uma. Se você tem uma regra explícita de DLP e você não quer que o Copilot processe esse arquivo, legal, o Copilot não vai conseguir fazer nada. Ele vai te avisar que não consigo seguir com esse processamento ou com a criação dessa planilha, com a criação dessa apresentação, porque tem um dado sensível, confidencial que está bloqueando. Ele vai dar um erro na tela para o usuário. Mas se aquele dado é protegido, é sensível, mas você quer permitir que o Copilot processe ele ainda assim, os novos arquivos criados receberão também o mesmo rótulo. É como se fosse assim, se eu crio um arquivo a partir de um arquivo sensível, usando IA generativa, esse novo arquivo, esse novo resumo, essa nova apresentação também vai receber e vai herdar o mesmo rótulo. Apenas esse ponto que eu queria complementar, para que a gente entenda a importância desses rótulos, né? Porque parece que é só classificar, é só colocar uma tag bonitinha ali e já era, mas não é só isso, né? Todo o ecossistema Microsoft, principalmente em arquivos, e-mails, mensagens, eles vão beber dessa fonte, eles vão beber dessa função de rótulos para definir os critérios e regras de proteção. Chegou uma pergunta aqui muito legal, Thiago. A gente está falando de Purview, a gente está falando de governança de IA e tudo mais, né? E a pergunta ela vai falar exatamente o seguinte: ela está anônima, poxa, tinha que ter mandado seu nomezinho para a gente citar seu nome aqui, viu? Pessoa que fez a pergunta. Mas tá aqui, ó. Hoje, muitas informações estão sendo compartilhadas via WhatsApp. O Purview consegue proteger essas informações? E aí, consegue ou não consegue, Thiago? Dá ou não dá?
Sem dúvida alguma, tá? O Purview, ele aplica uma camada de proteção junto com a criptografia. Então, mesmo que hipoteticamente a pessoa conseguisse compartilhar essa informação sensível via WhatsApp, esse arquivo não seria nem aberto, tá? Então, digamos que hipoteticamente eu pego aqui um arquivo de contrato que tem dados confidenciais do cliente, puxei, anexei ali no WhatsApp Web e mandei para alguém. Essa pessoa, do outro lado, ela não vai ter a chave de criptografia que é baseada no Entra ID, que é baseada no ambiente Microsoft, para abrir esse documento. Então, já começa por aí, tá? Mas eu diria que isso é apenas uma forma de impedir esse vazamento, né? Porque se a gente pensar numa outra proteção que o Otávio já falou aqui, que é proteger os dados nos aplicativos e usar um pouquinho do Intune, a gente consegue até usar o DLP para endpoint. Então, com a proteção para endpoint, eu consigo até impedir um copy and paste, né? Um copiar e colar para ferramentas que você não sanciona como ferramentas protegidas ou como ferramentas que podem ser usadas para processar ou trafegar dados da empresa. Então, parece que a gente está falando aqui, digamos assim, né, dessa jornada, que é uma jornada baseada em Zero Trust, né, uma jornada baseada em confiança zero. Talvez alguém pense assim, é porque você quer que a gente use o ecossistema Microsoft inteiro. Mas cada uma dessas soluções e cada uma dessas jornadas reforça a proteção desse ecossistema, né, e reforça a proteção dos dados que você quer proteger da sua organização. Então, isso garante que cada elo dessa corrente consiga segurar. E aí a pergunta do amigo ou da amiga aqui que enviou foi extremamente pertinente e super interessante para esse tema. Otávio, se quiser complementar, mas eu vejo esses dois caminhos minimamente, tá? A criptografia que o Purview já aplica e também o DLP para endpoint, que pode ser aplicado em dispositivos Windows ou Macs ou smartphones, tanto faz, desde que bem configurado, a gente consegue impedir que esses arquivos sejam processados por aplicativos que a gente não sancionou, que a gente não quer que ele seja tratado. Excepcional. E a gente traz para o jogo também o Defender for Cloud Apps aqui, né? Nessa história de sancionar e tudo mais, a gente começa a aplicar esse nível de permissão. Então, poxa, se a gente está falando de um dispositivo corporativo que eventualmente o WhatsApp não deve ser utilizado, nem deve abrir, eu já consigo bloquear o uso, por exemplo, do WhatsApp e outras redes sociais pelo próprio Defender for Cloud Apps, tá? Aí é óbvio, tem toda a camada de licenciamento que a gente precisa se preocupar aqui, mas dá para bloquear o uso. Ah, não, Otávio, mas é a mesma coisa que a gente estava falando do Gemini, que o Thiago falou do Gemini, né? Eu quero liberar o uso, o cara pode até mandar uma mensagem e tal, fazer uma ligação no WhatsApp, mas eu não quero que ele trafegue um dado sensível. Não tem problema. A gente associa isso com o Purview, o DLP for endpoint, e a gente começa a bloquear o uso de algumas informações sensíveis dentro das aplicações ali que não são sancionadas, ou até mesmo as que são sancionadas. Não, o dado sensível só pode estar dentro do meu ambiente do M365, ou dentro de algumas aplicações, né? E até mesmo, a gente começa a associar aqui, pessoal, tá? Como a gente já está mencionando, proteção de ameaças. Então, poxa, se eventualmente a sua aplicação, o seu dispositivo sofreu uma vulnerabilidade, alguém eventualmente atacou ali, descobriu um arquivozinho sensível, seu WhatsApp já estava aberto no navegador, ele só joga para um número aleatório. Ou o seu e-mail pessoal lá, o seu Gmail, a ferramenta de e-mail pessoal já estava aberta no navegador, ele pode gerar um vazamento dessa forma. Pensando aqui bem grosseiramente, né? Pegar o arquivo, jogar como anexo no e-mail e vazar. Poxa, mas eu consigo estabelecer esse critério, né, de proteção etapa por etapa, ou então a camada por camada, né? Aqui é um pouco do que o Thiago está mencionando. Aqui é o Defender. Aqui a gente está falando de Defender for endpoint, né? Então, os dispositivos que foram onboardados, né, ou adicionados no Defender for Endpoint. Acho que vocês não estão vendo a tela ainda, né? O nosso time da produção aqui vai colocar para vocês, mas é mais ou menos essa tela, né? Então, poxa, os dispositivos foram inseridos dentro do Defender, sejam dispositivos endpoint, Windows, Mac, sejam dispositivos de rede, sejam dispositivos IoT, né? Sim. Né? E etc. Eles podem ser, como a gente diz, onboardados, digamos assim, dentro do Defender, né? E a partir disso, a gente associa com o DLP for endpoint. Então, a gente vai pegar uma máquina que já subiu no Defender for endpoint, né?
no nosso EDR aqui, a gente já começa a associar com a proteção de DLP para endpoint. Então, a gente começa a trabalhar a proteção a nível de dado, né? A gente já começa a trabalhar os acessos a nível ali do Defender for Cloud Apps. Então, a gente já está trabalhando um pouco mais da gestão do navegador ali, dos acessos via browser, aplicações SaaS e tudo mais, né? Então, a gente vai estabelecendo essas camadas de proteção. É óbvio que elas dependem do licenciamento adequado, né? Muito do que a gente está falando aqui de Defender for Endpoint, a gente vai precisar de uma licença de suplemento ou um Microsoft E5, né? Mas muitas das coisas que a gente mencionou aqui, tá, pessoal? O Microsoft E3 já tem. Ou o Business Premium já tem. Inclusive, a Microsoft está com uma oferta agressiva demais para Business Premium, né? Com o Copilot. Então, poxa, é absurdo. Esse nível de proteção que a gente já tem nas ferramentas da Microsoft, lembrando, aqui só fazendo um gancho, as ferramentas de segurança, o Defender é líder no quadrante mágico do Gartner para proteção, ferramentas de segurança. Então, a Microsoft é líder. O Defender não é só um emergente, é líder. Aqui a gente está falando de uma plataforma muito robusta, não é qualquer coisa. Passou o tempo em que o Defender ele era ali o antivírus que não tem nenhum outro habilita ele ali, né? Não é mais assim há muito tempo. Já vinha no Windows, né? Aquele Defender lá em place, né? Não é mais assim há muito tempo mesmo. E, Otávio, eu queria fazer uma pergunta aqui. A gente tá chegando aos minutinhos finais e aí, poxa, não posso deixar de agradecer ao pessoal que está até esse momento aqui com a gente, né? Terça-feira, quase 18 horas, e o pessoal está aqui mantendo a presença. Mas sobre a gente, Otávio. Não, ainda não. Mas último tema aqui para a gente fechar com chave de ouro. Sobre agentes. É um desafio também? O que é que você acha? Os agentes, governar agentes dentro do ambiente Microsoft, dentro dos ambientes aqui, isso é um desafio? Você considera isso? Sim, não, talvez? Foi muito desafio no início. A Microsoft, quando lançou, né, a gente tinha alguns desafios de governança bem severos, mas agora já não está tão difícil, não. A coisa está bem legal. A gente tem várias camadas também de proteção. Então, quando a gente está falando de agentes, a gente tem agentes que são internos, eventualmente publicados no Teams, mas até mesmo agentes externos, que são publicados numa intranet, que são publicados, um portal, né, para o cliente ali, aberto e tudo mais. E como está sendo mostrado aqui na tela, o próprio portal de administração já traz para a gente toda uma visão de inventário dos agentes que eu possuo, com um fornecedor, eventualmente eu estou usando um agente de terceiro, ou não, é um agente que foi criado dentro de casa, meu time que criou. Eu já tenho também uma visão lá dentro do portal de administração de toda a camada de conformidade desse agente, de criticidade desse agente. Então, a própria Microsoft também agora dentro do Entra, isso aí é um recurso que ainda está em preview, né? Mas a gente tem o que a Microsoft trouxe como Agent ID, onde eu tenho todo um inventário ali na parte de All Agent Identities, nesse caso, ó, veja que eu tenho meus agentes, eu tenho o status dele, se ele está ativo ou não. E detalhe, quem já gerencia a aplicação Enterprise App no Entra ID vai ficar feliz com o que a gente vai mostrar. Clicando em qualquer um desses agentes, você consegue ver o seguinte, que esse agente, ele nada mais é do que uma identidade gerenciada, um aplicativo empresarial, um Enterprise App. Então, aqui, eu estabeleço os mesmos critérios de acesso. Eu posso estabelecer política de acesso condicional. Eu posso determinar, eventualmente, permissões que esse agente vai ter nas minhas APIs. Como é que eu faço para integrar, fazer a gestão de permissão desse meu agente integrando com o SAP, com o Workday, com o ServiceNow? Eu posso trabalhar o permissionamento e os acessos que esse meu agente vai ter através do próprio Entra ID, tá? De uma forma totalmente integrada com tudo isso que a gente já mencionou aqui. O que eu mais gostei, Otávio, foi realmente dessa centralização, né? Porque antes, se o agente tivesse sido criado pelo Copilot Studio, era outro caminho. Se o agente tivesse sido criado pelo Agent Builder, né? O criador de agentes padrão do M365, era outro caminho também. A gente não tinha uma governança tão madura. E a Microsoft trouxe isso a pedido dos parceiros, a pedido dos clientes também, para facilitar realmente essa governança e para que você possa ver quando foi criado, se está ativo, se não está. Gerenciar também esses agentes que existem no ambiente. Eu quero que todo mundo possa acessar os agentes. Que tipo de agentes podem ser configurados? O usuário pode usar agentes de terceiros, agentes externos. Isso é um ponto que precisa ser tratado também atualmente, né, Otávio? Não dá para
deixar no automático, porque vem tudo muito aberto e a gente precisa entender o que faz sentido para cada organização. Então, última dica aqui dessa nossa sessão, né, olhe para os agentes, verifique como está essa configuração. Se precisar do nosso apoio também, estamos aqui para apoiar, tirar dúvidas e ajudar vocês nessa jornada. Exatamente, pessoal. A gente tem um time muito capacitado aqui na Software One, que nosso fechamento, nosso encerramento de hoje é dizendo para vocês, nosso time é extremamente capacitado, para vocês terem ideia. Thiago é um dos consultores do nosso time de delivery, é o cara que vai estar no front ali, entregando projetos relacionados a isso. E Thiago é, eventualmente, apenas um MVP de Copilot Microsoft. É um dos profissionais de alto valor que a Microsoft recomenda no mundo quando a gente está falando de Copilot. Então, quem está falando com vocês aqui, não eu, o Thiago, é uma pessoa extremamente relevante para a Microsoft, para a comunidade Microsoft global, quando a gente está falando de Copilot. E, além do Thiago, a gente tem outros especialistas no time, seja no nosso time Brasil, seja no nosso time global, que tem extrema experiência com o uso de Copilot, inteligência artificial e tudo isso que a gente está mencionando aqui. Né? Então, o nosso time é capacitado, o nosso time tem casos de sucesso, a gente tem casos de sucesso de adoção, a gente tem casos de sucesso de governança, a gente tem casos de sucesso de tudo junto. A gente já entregou isso, pessoal. A gente não está aqui só falando para vocês. A gente está contando uma história real, baseada em fatos reais, igual os filmes lá das séries que a gente assiste, né? Baseado em fatos reais. Isso. Então, entre em contato, a gente tem o QR Code aqui na tela, tá? Você é aqui? Não. É ao contrário, para mim tá ao contrário, aqui, ó. Clica aqui, tá? Nesse QR Code Clica na tela. Lê o QR Clica Code. não, né? Ixi, eu não sou. Vamos lá, lê o QR Code aqui na tela. Você vai cair ali na landing page nossa e aí você vai entrar em contato com o nosso time. Na verdade, nosso time vai entrar em contato com vocês, né? E espero poder falar com vocês, né? Nos próximos passos aqui dessa sessão, tá? A gente está disponível, nosso time nosso time comercial está super disponível para poder apoiar vocês nas dores que vocês tenham. Você pode ser um ambiente com 10 usuários ou você pode ser um ambiente com 10 mil usuários. Isso para a gente atua da mesma forma, tá? Então, a gente está aqui para apoiar vocês, a gente está aqui para fazer dessa jornada de adoção da inteligência artificial uma jornada de sucesso, seja a inteligência artificial apenas Microsoft, seja a inteligência artificial no geral, tá? Então, uma jornada de governança estabelecida com sucesso é boa parte do seu sucesso do uso da inteligência artificial. Então, a gente costuma falar muito que IA sem dados serve para nada. E essa é a verdade. Dados bem governados, com proteção, com segurança, é o que a gente considera aqui, o que a Microsoft, os fornecedores, né, os fabricantes consideram como o suprassumo, o essencial, e a gente tem capacidade de entregar isso para vocês. Tá certo? Deixo meus 2 segundos aqui de agradecimento. Obrigado pela participação de todos. Nosso time técnico aqui, especialista, muito bom. Tiaguinho, muito obrigado por tudo. Todo o time Software One aí pelo investimento nos nossos clientes. Quer deixar sua contribuição final aí, Thiago? Também, em poucas palavras, tá? Agradecer também pela parceria, Otávio. É uma honra estar aqui, podendo trocar ideias com você. Agradecer o time aqui da Software One também que nos ajudou aqui no nosso background também, o Lucas, o Alan. E fiquem à vontade para nos procurar. A ideia é que possamos conversar em outras oportunidades. Semana que vem já tem outra sessão também, tá? Falando sobre Copilot. E fiquem à vontade para se inscrever em próximos eventos. Vai ser uma honra poder falar com vocês novamente. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.